Quem foi Bikram? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Corrêa, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube. Estou fazendo aqui uma série de vídeos que eu estou amando fazer sobre grandes nomes da história do yoga, né? Então a gente já trouxe aqui uma galera, né? Essa série já está bem extensa, assim, tem vários nomes, então se você ainda não viu, eu recomendo que você vá lá ver. Mas hoje eu estou aqui para trazer um nome um tanto quanto controverso, né? Eu queria dizer que essa série de vídeos eu não vou trazer só nomes que eu admiro, mas nomes que fazem parte da história do yoga. Grandes nomes da história do yoga, né? E grande não quer dizer que é bom. Hoje eu vou trazer aqui a história do Bikram Choudhury, que é um cara muito controverso, tem muitos escândalos em cima dele. Vem comigo. Bikram Choudhury, ele nasceu em 10 de fevereiro de 1944 na cidade de Calcutá, na Índia. O seu pai era o Bhimsen e a sua mãe era Saraswati. O que ele alega ou alegava, né? Com 5 anos ele teria começado a estudar com Bishnu Charan Ghosh. Não sei se você já viu o vídeo que eu falei aqui sobre o Yogananda, né? O Yogananda era o Mukunda Ghosh. Só que ele era um irmão absolutamente diferente, né? Enquanto o Yogananda era aquele cara que era muito devocional, uma coisa quase religiosa, o Bishnu, ele era um fisiculturista. Ele era um cara da malhação zona mesmo, ele também era professor de yoga, mas ele era um cara muito conhecido na Índia como um fisiculturista, um cara de cultura do corpo, né? Um cara malhador que saía naquelas fotos fazendo poses assim, né? E o que o Bikram afirma, que chega a ser engraçado hoje em dia, né, é que ele começou a estudar com o Bishnu quando ele tinha 5 anos de idade. E não só isso, diz que a partir dos 13 anos ele começou a competir em campeonatos nacionais de yoga, e o que ele falava é que ele ganhou 3 anos seguidos, ou seja, dos 13 aos 16 ele ganhou o campeonato nacional de yoga na Índia. Só que tem um detalhe. O Campeonato Nacional de Yoga na Índia começou só em 74. Muito tempo depois, nessa época, ele nem estava morando na Índia. Nessa época, em 74, quando o Campeonato Nacional de Yoga da Índia começou a surgir, ele nem morava mais na Índia. Ele já morava nos Estados Unidos, porque ele foi para os Estados Unidos em 71, mas eu estou adiantando um pouquinho a história. Ele começou a estudar com Bishnu, na verdade, em 62, quando ele tinha 18 anos, mas o foco do Bikram não era yoga, era musculação e massagem. Olha que doido, né? Ele, depois disso, depois que ele ficou famoso, ele começou a mudar a história dele. Isso é muito louco, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, inclusive. Mas ele começou a mudar a história dele, falando que, na verdade, ele começou com 4 anos de idade e tal, ganhou um monte de campeonato, mas tudo foi comprovado depois, né, que era mentira. Tanto que nem as datas coincidem, né? As coisas não coincidem muito. Mas olha como as questões psicológicas desse cara aí já começaram a aparecer. Então ele ficou estudando cultura do corpo, musculação e massagem com o Bishnu até 69. Então ele ficou uns 7 anos estudando com esse professor, né, até 69, e só em 69 ele começou de fato a entrar no yoga, nos asanas, né, mais propriamente ditos. E ele começou a estudar asanas lá com outros professores, né, que estavam lá aprendendo com o Bishnu Ghosh. Só que ele estudou durante só 6 meses. Depois o Ghosh veio a falecer, né? Então ele estudou pouco tempo com ele, chegou a fazer uns 6 meses ali de aprofundamento em asana, começou a estudar um pouquinho de pranayama, mas nem chegou a estudar bandhas, nem chegou a estudar a meditação pela perspectiva do yoga, né? Então ele ficou com um ensino muito enxutinho ali, muito pequenininho. E ele tinha aprendido com o Bishnu mais ou menos o que a história conta, né? 500 asanas com variações, assim, vamos dizer. E o que é super possível, né? Hoje em dia você consegue achar, inclusive, glossários com mais de 2.000 asanas e suas variações, né? Então ele tinha tido contato com mais ou menos uns 500 ali, e desses 500 ele começou a pegar os que ele considerava os principais, os mais intensos, os mais profundos para ele, na visão dele, e ele começou a separar 26 dessas posturas e técnicas, né? Incluindo respiração, técnicas de limpeza e tal. Essas 26 técnicas são importantes porque vão se tornar o que veio a ser o método dele. Mas ele ficou por aí, né? Começou a organizar isso. Em 71, ou seja, 2 anos depois que ele tinha começado a estudar com o Bishnu e 1 ano e meio depois que ele tinha parado de estudar com Vishnu, ele decidiu emigrar para os Estados Unidos, né? E ele foi para lá. Ele foi para lá para dar aulas de yoga, né? Começou a dar aula de yoga em resorts na Califórnia.
Só que, por causa disso, ele era um cara que tinha um corpão, assim, né, um indiano fortão. Ele começou realmente a dar aula em grandes resorts caros, de pessoas famosas, né? E ele começou a dar aula para, de fato, atrizes e atores de cinema e pessoas conhecidas no meio, assim, né? No meio, como é que eu vou dizer, de alta classe. Já falei isso no vídeo passado, que eu não gosto muito de falar esse termo, mas sim no meio de alta classe, assim, dos Estados Unidos. Ele tinha algumas alunas que eram muito frequentadoras da aula dele, inclusive a Shirley MacLaine, né, que era uma atriz de cinema na década de 70, que chegou a ganhar Oscar e tudo, e elas começaram a estimular o Bikram a abrir a própria escola, né, porque elas gostavam da aula dele, era uma prática bem física, uma coisa bem forte, assim, né, para cultivar e cultuar o corpo, né. E nos Estados Unidos existe essa cultura, não só nos Estados Unidos, né, mas existe grande essa cultura do corpo, da estética, né? O Bikram, ele trouxe muito essa coisa da estética física para o mundo do yoga. E essas atrizes e pessoas com um grande poder financeiro começaram a estimular e ajudar o Bikram a abrir a sua primeira escola. E em 74, ou seja, 3 anos depois que ele tinha ido para os Estados Unidos, ele abriu a sua primeira escola em Los Angeles. Essa primeira escola ele começou a ensinar de maneira gratuita com colaboração consciente, né, contribuição consciente. Ou seja, quem quisesse ir lá entrava e tinha uma caixinha lá que as pessoas depositavam o quanto que elas queriam de dinheiro, o quanto que elas achavam justo, né? E foi assim que ele começou. Só que aí os alunos dele que tinham um tino mais de negócios, vamos dizer assim, começaram a falar: Bikram, isso não vai rolar, cara, porque nos Estados Unidos não é bem assim, né? Começa a cobrar pelas suas aulas. Ele começou cobrando $5 por aula, né? Então as aulas dele começaram a ser cobradas, mas como ele tinha alunos e alunas famosas, né? Essa escola dele, que era num ótimo ponto, que essa galera com grana e com poder financeiro e com tino de negócios, pegou para ele uma esquina em Los Angeles, assim, muito movimentada, com acesso muito fácil de pessoas, a escola começou a crescer muito. Ele começou a ter cada vez mais aluno, mais aluno, mais aluno. Quando ele já estava com a escola bem estabelecida, veio a ideia dele criar o método dele, né? Que ele já estava sistematizando desde lá de trás. Lembra daquela ideia das 26 técnicas, né? Aí ele começou a sistematizar, ok, então eu vou criar um método que são 26 técnicas, dessas 26 técnicas são 24 asanas, né? Um pranayama e um kriya, né? Ou seja, o Kapalabhati, que é uma técnica de purificação, tá? Eu tenho até vídeo sobre Kapalabhati aqui no YouTube, se você quiser conhecer. Mas ele, além de criar essa ideia dessa sistematização desses asanas e dessas técnicas nessa ordem específica, ele teve a ideia de, eu vou tentar simular um pouco o clima da Índia, né? Ele via que lá em Los Angeles o clima era muito diferente. Ele falava, cara, lá na Índia é 40 graus, né? Então é muito diferente você praticar lá e praticar aqui. E aí ele começou a vir com essa ideia de, e se eu aquecer a sala para tentar manter a sala sempre nessa temperatura equivalente, parecido à temperatura quente na Índia, né? E aí tinha vários argumentos, que a temperatura alta ajuda a soltar os seus músculos e articulações, né? Ele controlava não só a temperatura, mas a umidade da sala. A sala era sempre lotada de espelho por todos os lados, porque ele tinha uma ideia de que ele não fazia muitos ajustes ao longo das aulas, né? A ideia era que os alunos se ajustassem usando os espelhos para ficarem se olhando, mas na verdade tem uma coisa um tanto quanto narcisista de todo mundo ficar ali se olhando, se comparando e vendo o corpo como é bonito, né? Isso já começou a aflorar um pouco ali. E não era bem assim sem ajuste, porque às vezes ele fazia ajustes muito intensos e muito específicos em pessoas, inclusive principalmente mulheres e meninas que ele considerava bonitas. Ele fazia ajustes muito específicos, assim, com 2 objetivos, tá? Um deles claramente era se aproveitar um pouquinho ali de pessoas que ele tinha uma certa atração sexual, colocar a mão nelas e tal. Ele usava isso como uma ideia de demonstrações que ele fazia. Então, às vezes, ele subia em cima das pessoas, nas costas das pessoas. A pessoa fazia a ponte, ele subia aqui nos íleos da pessoa, né, no ilíaco da pessoa. Fazia umas coisas assim com uma ideia de demonstração, mas que tinha uma ideia de ele começar a se colocar ali e também uma coisa de... Ele tinha uma certa brutalidade na forma do ensino, né? A gente falou isso um pouquinho do Iyengar também, né? Então ele xingava as pessoas, ele batia nas pessoas, ele começou a vir com uma ideia de que você tem que sentir dor mesmo, aquela ideia que vem dos Estados Unidos de no pain, no gain, ou seja, sem dor, sem ganho, né?
ele começou a trazer isso para aula de yoga e começou a estimular as pessoas. Não, você tem que sofrer mesmo, é na marra, é na brutalidade, você tem que fazer. Então ele xingava as pessoas, ele oprimia pessoas homossexuais, afrodescendentes, zombava dessas pessoas, zombava de pessoas acima do peso, né? Então tinha uma coisa ali que dentro dos estúdios do Bikram Yoga, né, que era assim que ele chamava a sua escola e o seu método, né? Tinha uma coisa muito competitiva ali, né? E que o público americano aceitou bem, né? O público americano é um público que lida muito bem com essa competitividade, essa agressividade da ideia do no pain, no gain, né? Então isso acabou pegando muito lá. E esse método, essa escola dele começou a crescer muito. E ele começou a abrir diversas escolas ao redor dos Estados Unidos inteiro. Então, só para você ter noção, ele tinha começado lá com $5 por aula, né, em 74. Em 84, 10 anos depois, ele já estava cobrando $20 por aula e com muito mais alunos. Com isso, ele começou, de fato, a enriquecer. Ele começou a virar um cara rico, né? E não só rico, como um ostentador. Ele começou a comprar mansões, aqueles carrões assim, tipo, bem americanão, né? Estadunidense mesmo. Aqueles carrões e tirava fotos, uma coisa muito narcisista ali mesmo. Começou a sair em revistas, começou a ter muita entrevista com ele. Então ele começou a se tornar uma celebridade. Mas a partir daí, o fato dele ser uma celebridade joga os holofotes para ele, né? E aí a coisa começou a ter certas relações, né? Ele começou a querer abrir, de fato, como ele cresceu muito, né? Agora estamos falando de vários anos depois, acho que uns 20 anos depois, ele começou a abrir turmas de formação de professores. Isso que hoje em dia é super popularizado, né? Então ele começou a falar, eu tenho esse método é gigante, eu quero começar a formar pessoas sob a minha chancela para que elas possam abrir as suas escolas e poderem dar aula nesse monte de escola dele que estava abrindo, porque ele não podia estar lá, né? Então ele começou a fazer essas turmas de formação de professores que ele fazia a seleção de quem que podia estar, de quem que não podia estar, de quem que ia no quarto dele para que ele pudesse ter certas conversas mais íntimas, e aí o negócio começou a bagunçar completamente, né? Mas aí ele começou a ter essa formação de professores e como ele foi formando professores, durante os processos de formação dele, eram processos muito duros. Ele mexia muito com o emocional das pessoas, ele jogava as pessoas lá no chão para que elas se tornassem meio que, botassem ele lá em cima, né? Ao invés dele crescer, ele jogava os outros pro chão. E aí as pessoas começaram a perceber que tinham coisas muito esquisitas ali naquele método, né? E alguns professores que tinham se formado ali com ele, alguns começaram a sair dessa estrutura do Bikram Yoga e começaram a abrir as suas próprias escolas, não vinculadas a ele, e começaram a ensinar coisas parecidas, métodos parecidos. E em 2009, agora, muito tempo depois, né, ele começou a falar que não, o método dele é protegido por direitos autorais, né? Então ele foi lá, tentou registrar o método dele dentro do que, não sei como é que é o nome disso lá no INPI, né? Mas o Instituto de Marcas e Patentes, e ele registrou isso tentando defender o método dele como se fosse um método exclusivo que só pessoas formadas por ele pudessem ensinar, né? Mas em 2011 ele começou a processar algumas escolas e professores que estavam fazendo ensinos de yoga que na visão dele eram cópia, né, o plágio do sistema dele, só que o governo americano, a justiça americana negou e falou, cara, você não pode, tipo, botar um asana, que é um troço da tradição indiana, como um direito autoral que você só pode fazer, né? A asana é domínio público, não é seu, né? Então ele começou a perder esses processos. Só para você ter noção, ele já tinha dado aula para Madonna, ele já tinha dado aula para Lady Gaga, para o David Beckham, ele falava que já deu aula para presidentes dos Estados Unidos, como o Bill Clinton, o Nixon, né? Então ele começou a ser um negócio gigante. Esse cara, ele chegou até ao redor do mundo 1.650 escolas dele, né? Com outros professores dando aula, mas imagina a quantidade de aluno, imagina a quantidade de grana. Esse cara tinha, assim, mansões na Califórnia, vários carros daquele Rolls Royce e essas coisas assim. Tem foto dele, né? Com essas coisas, ostentando essas coisas. Mas, a partir do momento que ele começou a perder esses processos, né, o legado dele começou a cair.
Então, que na década de 90 ele estava com essas 1.650 escolas, lá para a década de 2010, assim, ele começou a perder um monte de escola. Então, mais ou menos em 2012 ali, ele já saiu de 1.650 escolas, ele estava com 600 ainda, o que não é nada pouco, né? Mas mesmo assim ele começou a ver que a coisa dele estava começando a degringolar. E não só por aí, não para por aí, né? O caminho dele começou a degringolar realmente quando ele estava dando aula para tanta gente, que essas pessoas começaram a se falar, né? E algumas mulheres começaram a se comunicar entre elas e falar, cara, eu acho que eu fui abusada por ele, fui estuprada por ele. Eu era presa, o Bikram me prendia dentro do quarto e não deixava eu sair, porque eu estava fazendo serviços para o mestre, que só assim eu me... Isso ela falando, né? Só assim eu me tornaria mais próxima dele, eu subiria na hierarquia do Bikram Yoga, bem coisa de seita mesmo, né? Mas enfim, e aí começaram a estourar escândalos de abuso sexual, né? Abuso sexual tipo estupro, cárcere privado, ele realmente prendia as pessoas em salas de hotel, em quartos de hotel, e ele abusava dessas pessoas. A mulher dele, a esposa dele, estava envolvida nesses processos todos, né? Então ele começou a sofrer muitos processos, né? E começaram... Porque processo de abusador é assim, né? Quando um começa a brotar, o abuso sexual é uma coisa muito delicada, né? Nem tô aqui para falar sobre isso, mas muitas mulheres se sentem muito acuadas, né? De colocar uma coisa dessa, botar a boca na botija, né? Como a gente fala aqui no Brasil. Mas quando um escândalo começa a aparecer, começam a vir muitos casos. E aí começaram a estourar um monte de casos de abuso sexual, de um monte de gente, não só abuso sexual, mas abuso psicológico também, né? Ele fazia abuso psicológico, como eu falei aqui, com homossexuais, com pessoas acima do peso, com afrodescendentes, do tipo, você não pode fazer a minha formação porque você é isso, porque você é aquilo, se você quiser fazer minha formação, você tem que fazer isso a mais para que eu te dê o meu aval. Uma coisa muito seita mesmo, né? Em 2014, ele já estava começando a ser processado e ele já estava perdendo processos, né? Ele chegou a acumular dívidas de 7 milhões de dólares, tá? Só de que ele tinha que pagar para as pessoas que ele estava sofrendo os processos, né? E estava perdendo os processos. Em 2016, esse cara fugiu dos Estados Unidos e foi para a Índia, e o advogado dele falou que ele se recusa a voltar para os Estados Unidos para responder aos processos que ele estava sendo citado, mencionado, né? E o negócio foi tão bizarro, a história desse cara é tão bizarra, porque ainda tem escolas dele ao redor do mundo, né? Então tem escolas dele no continente africano, tem escolas dele no continente europeu, pessoas ainda querem ter aula com ele, ainda pagam esse cara, né? Em 2019, o negócio é tão escandaloso que em 2019 a própria Netflix lançou um documentário, né? Que é Bikram, Yogi, Guru e Predador, né? Vale muito assistir, é uma coisa de louco. Você vê o troço e fala assim, não acredito que é isso. Fica aqui, então, como dica, inclusive, esse documentário, porque ele explica tudo isso que eu estou resumindo aqui em 20 minutos de uma maneira muito mais ampla, com imagens, tem imagem de tudo, porque ele era tão narcisista que ele filmava tudo, né? Então, é muito interessante você ver a escalada desse cara. E o negócio é pensar que ele não parou ainda. Ele ainda está vivo, né? O Bikram está com 81 anos hoje, e ele tem vontade de voltar para as Américas, inclusive. Ele tinha um plano em 2023 de voltar a dar aula lá no Canadá, em Vancouver, né? E as pessoas estavam aceitando isso. Claro que a maioria das pessoas começou a ver esse cara de fato como um agressor, um abusador louco, né? Completamente sociopata, e começaram a sair dessa guarda-chuva do Bikram Yoga. Porém, né, os praticantes sempre relatavam que gostavam do método. A ideia de você praticar numa sala aquecida era uma coisa que eles se sentiam bem, eram práticas de 90 minutos, né, com uma série fixa, né? A série fixa ela tem as suas vantagens para muitas pessoas. Então, o método em si não era o problema do rolê, o problema era ele, né? E então, a partir disso que as pessoas começaram a dar o nome de Hot Yoga, né? Essa ideia do Hot Yoga, né, do yoga em sala aquecida, como é tão falado isso, veio do Bikram. Mas não é pra gente também considerar que o método, né, essa série de práticas, de técnicas numa sala aquecida, que isso
é um problema porque o Bikram é um problema, né? Eu conheço grandes professores, pessoas que realmente entendem de yoga, que entendem de corpo e veem benefícios incríveis na prática de Hot Yoga, né? Eu tenho um grande professor que eu admiro muito, que é o Chris Collier. Ele é um professor que dá aula em sala aquecida e ele ama, e os alunos amam. Então não é pra gente pensar que porque o Bikram era um safado, que o Hot Yoga é um problema, né? Inclusive eu recebo muito essa pergunta se Hot Yoga é yoga mesmo, porque as pessoas têm muito preconceito, e claro que Hot Yoga pode ser um bom yoga dependendo de como é ministrado e por quem, beleza? Mas então não vamos confundir o método com o Bikram e vamos ficar atento, porque esse cara ainda tá vivo e ainda tá aprontando aí as suas peripécias, beleza? Bom, me diz aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Certamente, para quem não conhecia a história desse cara, mesmo nesse resuminho aqui pequenininho, já dá para ter noção de quão louco que foi a história desse cara no processo do yoga, na ascensão do yoga nos Estados Unidos e no mundo, porque de fato, ele foi um cara que disseminou o yoga de uma forma que não tinha acontecido antes, né? Apesar de todos os outros nomes terem expandido muito, esse cara se tornou uma celebridade mesmo, assim, né? Famosa e grande. E o yoga começou a aparecer muito mais. Ele começou a aparecer como uma cultura física, né? Que é de onde ele puxou, né? Do Vishnu Ghosh. E isso pro americano pegou muito, né? Pro ocidental pegou muito, e por causa dele, então por causa do Bikram, talvez o yoga tenha chegado até você hoje, e ele foi certamente um grande responsável. Então me diz aqui nos comentários o que você achou a respeito disso, se você tem uma sugestão também de um outro nome para eu trazer aqui para essa série de vídeos que eu tô adorando fazer. Lembrando que aqui no YouTube eu lanço vídeos novos todas as quartas e sextas-feiras, sempre às 9 da manhã. Na quarta a gente está nessa série de vídeos, e sexta-feira eu pego as lives que eu faço lá no Instagram e trago aqui para o YouTube, que é uma forma bem mais interessante de ver, na minha opinião, né? Claro que no Instagram você pode ver ao vivo, e essas lives no Instagram são sempre segunda às 8h15, mas aqui você pode ver gravado com uma capacidade melhor de voltar, de rolar, de pausar, de anotar, enfim. Eu acho bem interessante. E além disso, né, tem o meu Instagram, como eu falei, que tá aqui, @yogalaya_. Lá eu faço lives toda segunda-feira às 8h15 e eu lanço conteúdos novos diariamente, conteúdos mais rápidos, mais simples, né, mas que trazem uma oportunidade da gente entrar em contato com o conhecimento do yoga de maneira diária, e isso inspira a gente a viver de uma forma um pouquinho mais leve e mais serena. Tá? Então, se você ainda não me segue, segue lá. E aqui também, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, segue o canal e ativa o sininho. Mas se você quiser ir mais fundo no yoga, nas práticas e no estudo, eu recomendo que você conheça a minha escola online, que é o Yogalaya. Se quiser conhecer, o link está aqui, que é escola.yogalaya.com.br. É uma escola toda online, tá? Que você pode ter um aplicativo e tem também a plataforma via web, né? Ou seja, você entra lá no site pelo computador e consegue ver numa tela que não é em smartphone ou tablet, mas tem as duas versões. E lá a gente tem aulas ao vivo de segunda a sexta, todo dia, tanto práticas quanto teóricas. Então o legal disso é que eu consigo te ver, trazer correções, ajustes, você me vê, traz perguntas, dúvidas, e nisso a gente tem uma troca muito legal e a gente vai se conhecendo aos pouquinhos. E fora o grupo de alunos, né, que para mim é uma das coisas mais bonitas que tem, é ver o quanto a própria reunião, a comunidade dos alunos, né, ajuda a fomentar o autoaprimoramento, o autoconhecimento e esse processo que é difícil, mas ele é lindo demais, que é de você estar buscando serenidade, né, buscando leveza. Então, espero te ver muito em breve, de preferência na minha escola, se não aqui no YouTube ou então no Instagram. Um beijo grandão e até o próximo vídeo.